Imagina que você está chegando em casa depois de mais um dia de trabalho. Você abre a porta do seu quarto, você coloca a bolsa no armário, vai tirando os sapatos e depois de mais um dia você se lembra daquele compromisso, daquele combinado que você fez consigo mesmo, de que você, quando chegasse em casa, você estudaria, você iria treinar para cuidar mais do seu corpo, você iria preparar de repente o seu próprio jantar para não ter que pedir uma besteira, para não ter que pedir um iFood, enfim, porque simplesmente você quer se cuidar mais, você quer ter mais saúde. Só que nesse processo, daqui a pouco você se depara ali no canto do sofá, comendo qualquer besteira ou rolando o feed do telefone. E isso daqui que eu te falei, esse contexto, já foi a minha realidade, de fato. E eu ficava muito mal, porque quando me deparava já tinha se passado 30 minutos, 1 hora e eu ainda tinha que arrumar a casa, organizar as coisas para o dia seguinte, tomar banho e ir dormir. E antes de ir dormir, para mim era o pior momento, porque eu ficava me lembrando das coisas que eu disse que iria fazer e eu não fiz. E por isso, nesse vídeo, eu quero conversar com você sobre o porquê eu acredito que esse tipo de comportamento ele não é falta de disciplina ou falta de vontade, mas é simplesmente um cérebro exausto e que nessa labuta do dia a dia, nesse turbilhão de informações e estímulos que a gente tem, a gente simplesmente não consegue focar em uma coisa para tomar uma decisão simples. E por isso eu acredito que de fato isso é uma coisa que a gente pode mudar, porque foi isso que eu fiz. Então, se você não me conhece, eu me chamo Laís e nesse canal eu gosto de conversar sobre isso, sobre as coisas que eu tenho feito, que tem me ajudado a progredir, a avançar, independente do meu contexto, né? Como eu falei pra vocês, isso era uma das coisas que me afetava muito, principalmente porque quem trabalha fora, assim como eu, sabe o quanto que é cansativo você chegar em casa e você ainda ter que fazer um terceiro round, né? Como eu gosto de dizer pra mim mesmo. E ali continuar lutando mais um pouquinho, porque você sabe que se você não fizer nada de diferente, a sua vida ela vai continuar tendo os mesmos resultados. Então, uma das coisas que por muito tempo, né, eu fiquei lutando contra mim mesmo para tentar entender era o porquê que quando eu chegava em casa eu estava extremamente cansada e eu não conseguia, né, dar andamento nas coisas que eu tinha programado. Consequentemente, no outro dia as coisas não fluíam bem e eu ficava me questionando porque eu dizia, poxa, mas eu sou jovem, né? Eu tô me sentindo praticamente um anciã, não tenho energia para muita coisa. E uma das coisas que eu acabei de ler, né, no livro do Greg McKeown, Essencialismo, eu acredito que você já deva ter lido ou ouvido falar, é que ele fala que o nosso cérebro ele está em fadiga, né? Fadiga pelo excesso de decisões que a gente precisa tomar ao longo do dia. Isso das micro decisões, né, de quando nós iniciamos o nosso dia, seja da roupa que a gente vai vestir, do café que a gente vai tomar, há decisões mais complexas, né, decisões importantes que mudam o rumo da gente. E quando a gente para entender e perceber, a gente vê que de fato nosso cérebro ele gasta energia com coisas, né, que às vezes são triviais, mas também são importantes, como por exemplo um problema que você precisa resolver. E aquilo ali toma um tempo absurdo e uma energia absurda dos seus pensamentos e no final das contas você chega no final do dia achando que é só um cansaço físico, quando na realidade é um cansaço mental e o seu cérebro ele tá exausto e aquilo ali só contribui para que você não consiga ter consistência, para que você não consiga cumprir, né, com o combinado que você fez consigo mesmo. Então, ele diz, né, uma das coisas, porque o tema central do livro é justamente você conseguir ter mais qualidade fazendo menos em menos tempo. E pra gente, né, como eu disse, que tem, por exemplo, se você tem um contexto de vida parecido com o meu, que trabalha fora e que entende que o tempo que sobra é crucial para que você consiga fazer algo de diferente, você percebe que você precisa ter prioridades. E ele fala que uma das coisas que nós perdemos é justamente a capacidade de discernir o que de fato é prioridade do que é trivial. Hoje, né, com a nossa geração, a nossa sociedade,
com esse aceleramento que a gente tem, não apenas de informações, de estímulos, mas de cobrança também, inclusive com nós mesmos, né? Com nós mesmos, que é uma das coisas que o filósofo Byung-Chul Han fala no livro dele, A Sociedade do Cansaço, é que nós estamos constantemente buscando fazer mais e mais e mais, sem entender que nós somos limitados, né? Especialmente por tempo e energia. E aí você entender o que é de fato importante, o que é determinante na sua vida, muda a forma como você se comporta, muda a forma que você desenvolve os seus hábitos e a partir daí você começa a ter consistência. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. E é por isso que eu quero te passar aqui de uma forma muito simples, de uma forma muito prática, né? O que você pode fazer também para que você possa incluir na sua rotina, mesmo tendo uma rotina puxada, cansada, muitas vezes você pega até condução de ônibus, né? Por muito tempo eu também peguei ônibus. Então é uma coisa que vai drenando a nossa energia aos poucos. E eu falo isso porque numa rotina, né, quando a gente está falando do processo de tomada de decisão pra gente fazer o que precisa ser feito, seja pela manhã, que é quando você tem o seu tempo, ou seja pela noite, ao longo do dia, né, a sua energia, você acorda e ela já tá dispersando. Então, uma das coisas que com certeza fez a diferença, por mais simples que seja, é estabelecer o que de fato são as coisas importantes do seu dia. Então estabeleça regras. Quais são as regras? As regras para quando você, por exemplo, chegar em casa. Hoje eu não me permito mais chegar em casa e não saber o que é que eu preciso fazer. Eu não me permito mais parar para pensar ainda o que é que eu vou fazer de café, o que é que eu preciso aprontar para amanhã, para o meu dia de trabalho. Não, eu preciso ter muito claro, porque se eu sei que eu já vou chegar cansada e eu ainda tiver que pensar o que eu vou fazer quando chegar em casa, isso daí já vai me consumir um tempo e isso já vai me levar a pensar e abrir caminhos para que eu procrastine e que eu não consiga fazer o que precisa ser feito. E dentro dessas regras que você estabeleceu para sua rotina, né, das coisas que são realmente mais importantes, eu quero te deixar aqui um exemplo do que você não pode fazer, porque às vezes a gente acha que estabelecer regras, né, achar que uma lista de 3, 4, 5 coisas são coisas importantes e que de fato aquilo ali é prioridade. Mas como disse, né, o autor do livro Essencialismo, a gente meio que tá perdendo a capacidade de discernir o que é prioridade. Quando a gente fala em prioridade, a gente fala do mínimo possível, né? O que é determinante nas nossas vidas. E eu lembro que eu tinha colocado, por exemplo, como importante para mim esse ano a leitura. Porque do ano passado para cá, especialmente, né, eu tenho percebido muitas mudanças, não apenas no meu comportamento, mas na minha forma de pensar e de me posicionar na minha vida, justamente por conta que eu estou cultivando cada vez mais a minha mente. Só que o que aconteceu? Eu tinha estabelecido para mim como prioridade a leitura, só que surgiu uma oportunidade de eu fazer um curso de vendas. E aí eu desviei o meu foco para uma coisa que até então é importante também para mim, porque eu sei que vendas me ajudaria no meu trabalho, vai me ajudar em projetos futuros que eu tenho, e eu sei que não é algo ruim eu me desenvolver cada vez mais em vendas. Só que para o que eu estabeleci, para minha meta de janeiro, né, para aquelas coisas que eu já tinha colocado como prioridade, a venda não se encaixava. Só que o que aconteceu foi literalmente um desvio de energia, porque eu sou assim, quando eu tenho uma meta, quando eu tenho um objetivo, a minha mente ela fica focando muito naquilo. Então eu tava lendo, mas eu tava pensando na aula que eu tinha que continuar de vendas, no que eu tinha que fazer, então, querendo ou não, atrapalhou. Então eu cheguei à conclusão e eu tomei uma decisão de que, não, peraí, vendas é importante, mas pra mim não cabe nesse momento de vida agora. Eu vou alocar ela ali em outro momento para que eu não desvie o meu foco, né? Porque querendo ou não, a leitura pra mim é primordial, porque eu sempre guardei dentro de mim, né, o conceito de que o conhecimento, ele é capaz de mudar a nossa vida, desde que eu sou pequena. Então, mesmo não vindo de um contexto favorável, mesmo estudando em escola pública, mesmo tendo todas as dificuldades que eu tive, financeira, enfim, tudo o que combinou, né, na minha vida para que eu não conseguisse chegar no lugar que eu gostaria hoje, eu entendo que com certeza foi por conta de um conhecimento que eu não tinha, foi por conta de uma habilidade que eu não adquiri. E é por isso que hoje eu tenho como regra principal cultivar a minha mente. Não apenas no sentido de você focar em um ganho apenas,
tá? Mas no sentido de você cultivar para você se sentir plena consigo mesmo e realizada, que é uma das coisas que tanto acontece na nossa vida, né, no nosso meio secular, que existem tantas pessoas perdidas que não sabem o que fazer justamente porque não sabem quem são, não se sentem realizadas. Então eu coloquei como objetivo a leitura. Então só dando um panorama do porquê eu escolhi isso, né, para vocês. Então, defina o que realmente é prioridade, para que você consiga entender o que é determinante na sua vida. É um curso que você está fazendo, é uma faculdade que você vai iniciar, é sei lá, de repente você está estudando para concurso. Quais são as coisas que é determinante que vai mudar a sua vida, né? Então, tenha isso muito bem claro. A segunda coisa é que nesse processo você vai perceber que vai existir alguns certos tipos de padrões de comportamentos que vão continuar e que para você conseguir ter consistência, você precisa mudar eles. Então você precisa anotar de fato quais são os padrões de comportamentos que você tem tido, mas que tem feito com que você trave ali naquele desenvolvimento daquele hábito, né? Então eu te dou um exemplo. Como eu falei aqui no início do vídeo, quando eu chegava em casa, eu tinha um hábito, que era literalmente colocar a bolsa ali no armário, sentar no canto do sofá, abrir um pacote de biscoito, abrir um pacote de pipoca e ficar comendo enquanto eu rolava o feed. E daí, daqui a pouco, passava 30, 40 minutos, 1 hora, e eu tinha esse mesmo hábito todos os dias. Era literalmente automático. Eu chegava em casa do trabalho e era isso que acontecia. E nisso, eu perdia tempo com coisas completamente irrelevantes. Então, por isso que aqui nesse segundo passo, eu deixo para você anotar exatamente quais são as coisas que têm feito com que você fique nesse hábito automático ruim, né? Nesse ciclo vicioso e não virtuoso. Analisa, né? Observa ali no teu dia a dia, seja no período da manhã, né? Nos seus compromissos da manhã, assim como eu tenho, seja nos seus compromissos da noite. Quais são, né? Os hábitos, aqueles pequenos momentos de distração ou aquelas conversas triviais ou, enfim, eu falo conversas triviais porque às vezes a gente pensa que não, mas os nossos pensamentos também nos atrapalham muito. Existe até um dado, né, da Fundação de Ciências dos Estados Unidos, que saiu em 2025, que fala que mais de 80% dos nossos pensamentos, eles são pensamentos, em sua maioria, negativos e são também pensamentos repetitivos. E é engraçado porque como que a gente gasta energia pensando em coisas triviais, né? E a gente precisa aprender a conduzir os nossos pensamentos para tudo aquilo que é relacionado ao nosso objetivo. Claro, vai ter momentos que você vai ficar, né, como diz a história, ocioso, e é normal, é natural, isso também faz muito bem. Só que ao longo do dia, né, que isso não seja a maioria, que você aprenda a conduzir seus pensamentos para que seus pensamentos conduzam as suas ações. Então, já anota, né, quais são esses padrões de comportamentos que você vem tendo e identifica ali qual é o momento que você está errando para que você consiga mudar, para que você consiga corrigir. Então, uma das coisas que eu fiz foi assim, quando eu chegar, eu não vou mais colocar a bolsa e ir direto pro sofá. Eu vou direto pro quarto e já vou colocar a minha roupa de treinar. E isso já mudou, né? Já desconfigurou. É uma das coisas também que o James Clear fala no livro deles, Hábitos Atômicos. Você precisa facilitar o seu processo de tomada de decisão, porque o que ocorre é, quando a gente está chegando no trabalho, ou quando a gente vai acordar no outro dia, enfim, seja lá qual foi a estratégia de rotina que você montou para você, a gente precisa facilitar. Precisa ser algo automático. Por quê? Porque a gente já tá cansado, o nosso cérebro já tá cansado, já passou o dia, já teve metas para bater, já teve compromissos que você teve que fazer, já teve problemas que você teve que resolver. Então você precisa eliminar tudo aquilo que vai fazer com que o seu cérebro pense demais. Então a tomada de decisão ela tem que ser muito automática, tem que ser fácil. Então é por isso que eu acredito, né? Principalmente porque agora é o que eu vivo, que o teu problema muitas vezes não é falta de consistência, não é falta de constância, não é falta de vontade, é simplesmente parar e entender, né, no padrão do seu dia a dia, o que é que tá fazendo com que você continue com esses mesmos hábitos. É simples, provavelmente você já ouviu falar, mas colocar em prática realmente é o que vai fazer com que a estrutura da sua rotina, né, a configuração ali da sua rotina, ela mude de fato, você consiga fazer o que você disse que ia fazer e você consiga cumprir o combinado que você disse que ia cumprir. Então, basicamente é isso. Eu espero que esse vídeo ele tenha agregado para você no seu dia e que, se fez algum sentido, deixe aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.